Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Here, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 97. Pessoal, estamos quase pertinho do dia 100 e isso é fenomenal. Se esse é o seu dia 97, parabéns! Estamos nos aproximando cada vez mais, não só do interlúdio messiânico, que vai ser daqui uns 3 dias, mas também cada vez mais perto do dia 100, que é daqui a 4 dias. Como eu disse, hoje é o dia 97 e vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, 4 e 5 e rezar o Salmo 150, que é o último salmo no livro de Salmos. A gente vai dar uma pequena pausa nos Salmos depois de amanhã e voltar aos Provérbios de novo. E daí retornaremos aos Salmos, porque essas orações são muito importantes. Estamos lendo a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês, mas você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir. A gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo ou no quadradinho no final do vídeo. Eu também convido você a dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os episódios diários. Se você ainda não fez isso após 96 dias, eu não sei o que dizer. Eu acho que não tem nada que eu possa fazer para te convencer. Mas você provavelmente já está inscrito e está pensando tipo, Padre, por que você fica falando isso toda vez? E a resposta é, porque me disseram para fazer isso. É isso, essa é a resposta. Mais uma vez, vamos ler hoje, no dia 97, os capítulos 3, 4 e 5 de 1 Samuel e rezar o Salmo 150. O primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vocação de Samuel. O menino Samuel oficiava com Eli diante do Senhor. A palavra do Senhor naquele tempo era rara e as visões não eram abundantes. Um dia Eli estava deitado em seu quarto. Seus olhos começavam a apagar-se e não podia ver. A lâmpada de Deus ainda não se apagara, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor o chamou. Samuel, Samuel. Ele respondeu, estou aqui. Foi correndo onde estava Eli, ele disse, estou aqui, venho porque me chamaste. Eli respondeu, não te chamei, volta a deitar. Samuel foi deitar e o Senhor o chamou outra vez. Samuel se levantou, foi aonde estava Eli, ele disse, estou aqui, venho porque me chamaste. Eli respondeu, não te chamei, filho, volta a deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe fora revelada. O Senhor tornou a chamar pela terceira vez. Samuel se levantou, foi aonde estava Eli, ele disse, estou aqui, venho porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Ele disse, vai deitar. Se alguém te chamar, diz, fala, Senhor, pois teu servo escuta. Samuel foi e deitou em seu lugar. O Senhor se apresentou e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo escuta. E o Senhor lhe disse, vê, vou fazer uma coisa em Israel que fará retumbar os ouvidos de quem a ouvir. Naquele dia executarei contra Eli e sua família tudo o que anunciei, sem que nada falte. Comunica-lhe que condeno definitivamente sua família, pois ele sabia que seus filhos amaldiçoavam a Deus, mas não os repreendeu. Juro por isso à família de Eli que seu pecado jamais será expiado, nem com sacrifícios nem com ofertas. Samuel ficou deitado até a manhã seguinte, e depois abriu as portas do santuário. Não se atrevia a contar a visão a Eli, mas Eli o chamou. Samuel, meu filho. Respondeu, estou aqui. Eli perguntou, o que foi que te disse? Não me escondas, que o Senhor te castigue se me esconderes uma palavra de tudo o que te disse. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada esconder. Eli comentou, é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Nenhuma de suas palavras deixou de cumprir-se. E todo Israel, de Dan até Bersabeia, soube que Samuel era profeta credenciado diante do Senhor. O Senhor continuou manifestando-se em Silo, onde se havia revelado a Samuel. Capítulo 4. A palavra de Samuel era ouvida em todo Israel.
Vitória filisteia. Nessa ocasião, os filisteus se reuniram para atacar Israel. Os israelitas saíram para enfrentá-los e acamparam perto de Ebenezer, enquanto os filisteus acampavam em Afec. Os filisteus puseram-se em linha de batalha diante de Israel. Iniciada a luta, Israel foi derrotado pelos filisteus. De suas fileiras morreram no campo uns 4.000 homens. A tropa voltou ao acampamento e os conselheiros de Israel deliberaram. Por que o Senhor nos fez sofrer hoje uma derrota nas mãos dos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que esteja entre nós e nos salve do poder inimigo. Enviaram gente a Silo para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel deu o grito de guerra a plenos pulmões, e a terra tremeu. Ouvindo o estrondo do grito, os filisteus perguntaram entre si: o que significa esse grito que ressoa no acampamento hebreu? Então ficaram sabendo que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento, e diziam, mortos de medo: seu Deus chegou ao acampamento. Ai de nós! É a primeira vez que nos acontece isto. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses deuses poderosos, os deuses que feriram o Egito com toda espécie de calamidade e epidemias? Coragem, filisteus! Sede homens e não sereis escravos dos hebreus, como eles o foram de nós. Sede homens e ao ataque! Os filisteus lançaram-se à luta e derrotaram os israelitas que fugiram em debandada. Foi uma derrota tremenda. Caíram 30.000 da infantaria israelita. A arca de Deus foi capturada e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Morte de Eli. Um benjaminita saiu correndo das fileiras e chegou a Silo nesse mesmo dia, com a roupa esfarrapada e pó na cabeça. Quando chegou, aí estava Eli, sentado em sua cadeira, junto à porta, observando com ansiedade o caminho, porque tremia pela arca de Deus. Aquele homem entrou pelo povoado dando a notícia, e toda a população se pôs a gritar. Eli escutou a gritaria e perguntou: que alvoroço é esse? Enquanto isso, o homem corria a dar a notícia a Eli. Eli completara 98 anos. Tinha os olhos imóveis, sem poder ver. O fugitivo lhe disse: sou o homem que chegou do campo de batalha. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus. Foi uma grande derrota para nosso exército. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi capturada. Quando mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta. A base do crânio rompeu-se e morreu. Era já velho e pesado. Havia sido juiz em Israel por 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e prestes a dar à luz. Quando ouviu a notícia de que haviam capturado a arca e que seu sogro e seu marido tinham morrido, sobrevieram-lhe as dores, encurvou-se e deu à luz. Estando ela para morrer, as mulheres que a assistiam a reanimavam. Não temas, deste à luz um menino. Mas ela não respondeu nem se deu conta. Chamaram o menino Icabode, dizendo: a glória de Israel foi exilada. Referia-se à captura da arca e à morte do sogro e do marido dela. E repetiam: a glória de Israel foi exilada, pois capturaram a arca de Deus. Capítulo 5. A arca no templo de Dagom. Os filisteus capturaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Azoto. Pegaram a arca de Deus, a puseram no templo de Dagom, colocando-a junto a Dagom. Na manhã seguinte, os azotitas se levantaram e encontraram Dagom caído de bruços diante da arca do Senhor. Eles o recolheram e o colocaram em seu lugar. Na manhã seguinte, levantaram-se e encontraram Dagom caído de bruços diante da arca do Senhor, com a cabeça e as mãos cortadas sobre o umbral. Restava-lhe apenas o tronco. Por isso, ainda hoje se conserva em Azoto este costume. Os sacerdotes e os que entram no templo de Dagom não pisam o umbral. A arca em território filisteu. A mão do Senhor pesou sobre os azotitas, aterrorizando-os, e feriu com tumores o povo de Azoto e suas redondezas. Ao ver o que acontecia, os azotitas disseram: a arca do Deus de Israel não pode ficar entre nós,
pois sua mão é dura para conosco e para com nosso Deus Dagom. Então mandaram convocar em Azoto os príncipes filisteus e os consultaram. O que faremos com a arca do Deus de Israel? Responderam: seja transladada a Gate. Levaram a arca do Deus de Israel para Gate, mas logo que chegou, o Senhor fez pesar sua mão sobre o povo, causando terrível pânico, pois feriu com tumores toda a população, pequenos e grandes. Então transladaram a arca de Deus para Acaron. Mas quando chegou aí, os acaronitas protestaram. Trouxeram-nos a arca de Deus para que mate a nós e a nossas famílias. Então mandaram convocar os príncipes filisteus, dizendo-lhes: devolvei a seu lugar a arca do Deus de Israel. Do contrário, ela nos matará, juntamente com nossas famílias. Todo o povoado estava com pânico mortal, pois a mão de Deus havia pesado aí com toda a sua força. Quem não morria tinha tumores, e o clamor do povo subia até o céu. Salmo 150. Aleluia! Louvai o Senhor em seu templo. Louvai-o em seu forte firmamento. Louvai-o por suas proezas. Louvai-o como pede sua grandeza. Louvai-o tocando a trombeta. Louvai-o com harpas e cítaras. Louvai-o com tambores e danças. Louvai-o com cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos vibrantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Senhor Deus, nós de fato te louvamos e agradecemos, Pai do céu. Agradecemos muito por tua palavra. Agradecemos por se revelar a nós. Agradecemos por nos chamar a fazer parte dessa comunidade que reza uns pelos outros, que caminha junto, que ouve tua palavra e deixa que ela molde nossas mentes e nossos corações. Pedimos, por favor, que nos ajudes a permitir que tua palavra faça isso aí, que seja um molde de lentes para nós, que seja um modelador de corações para nós. Que tua palavra nos mude. Não apenas que aprendamos coisas novas, ouçamos novas histórias, ou nos lembremos de histórias antigas, mas que tua palavra faça realmente a diferença em nossas vidas. Sabemos, Senhor Deus, que tua palavra não sai de ti e retorna para ti vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual a enviaste. Então, te damos permissão. Seja o que for, Senhor Deus, qualquer missão que tenhas para a tua palavra em nossas vidas hoje, te damos permissão para cumprir a tua vontade. Te damos permissão em nossas vidas, não que tu precises, mas tu és tão bom, tão humilde, que não nos obriga, mas és paciente conosco. Obrigado, Deus. Recebe nossa gratidão e louvor nesse dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, cara! Tá, vamos lá. Hoje não só tivemos a história, no finalzinho, né, da Arca do Senhor caindo nas mãos dos filisteus, o que é uma tragédia gigantesca, mas também tem uma razão para isso. Também temos o começo, do capítulo 3 e do 4, mas o capítulo 3, quando Deus chama Samuel. Agora, se você já leu a Bíblia toda, ou se conhece um pouco a história de Samuel, uma das partes que você provavelmente conhece é exatamente essa, do chamado, que Samuel está dormindo. Antes de tudo, uma coisa para se notar sobre isso é que diz lá, a palavra do Senhor naquele tempo era rara. Fala que as pessoas raramente ouviam o Senhor. Mas Samuel, onde que ele está dormindo? Ele está dormindo diante da arca do Senhor. E uma das coisas que podemos tirar disso é que enquanto os outros estavam ocupados fazendo suas coisas, enquanto outros estavam de bobeira, em algum outro lugar vivendo suas vidas, Samuel tinha se posicionado e acampado na própria presença de Deus. O que é uma das coisas que nós estamos fazendo aqui, quando ouvimos nosso podcast A Bíblia em um Ano. Uma das coisas que estamos fazendo é dizer, ok, Deus, pode falar, teu servo está ouvindo. O que estamos dizendo é que estamos nos colocando, debaixo da cachoeira da graça de Deus. Estamos nos colocando debaixo da cachoeira da palavra dele. Estamos dando a ele permissão para falar conosco. E não naquele sentido de vou seguindo minha vida aqui. Sim, Deus, quando você quiser, pode falar comigo. Não, estamos nos colocando em uma posição onde podemos ouvi-lo. É isso que Samuel havia feito. Mesmo sendo jovem, Samuel estava lá na presença do Senhor dizendo, aqui é onde eu vou ficar, porque se Deus vai falar, eu vou facilitar o máximo possível para ele falar. Se Deus vai falar e eu quero ouvir, eu vou facilitar para mim ouvir o mais claramente possível. E isso é uma das razões pelas quais, de novo, estamos fazendo o A Bíblia em um Ano aqui. Mas também é para purificar algumas áreas das nossas vidas, né? Porque na nossa vida tem tanto barulho e distrações.
todo lugar que a gente vai, mas se eliminássemos um pouco desse excesso de barulho e nos colocarmos onde sabemos que somos chamados a estar, então, o que mudaria? O que aconteceria? Seríamos capazes de ouvir o Senhor melhor. E é isso que Samuel fez ali. Mas também temos Eli dizendo para Samuel, na próxima vez que ouvir a voz de Deus, diga, fala Senhor, pois teu servo escuta. E o que ele ouve é uma profecia. O Senhor basicamente dizendo que tudo que aquele profeta anônimo que nós ouvimos sobre ontem havia dito se tornará realidade agora. Que a luz será retirada de sua família, que a glória será retirada de sua família, Ofni e Finéias morrerão em um só dia. Então você, Eli, também vai morrer. E é exatamente isso que vemos acontecer quando a arca de Deus é capturada. Por que a arca de Deus foi capturada? Porque o povo de Israel, pelo menos nessa parte aqui, estavam tratando ela como se fosse uma arma. Não como ela realmente é, que é a presença do próprio Deus, mas como um brinquedo, basicamente. E uma das coisas que geralmente somos tentados a fazer quando se trata de Deus é tentar usá-lo. E Deus nos revela que Ele está além de ser usado. Ele está além de nossa manipulação. E, no entanto, temos os israelitas, derrotados pelos filisteus, dizendo, ué, a história era que, quando a arca de Deus ia para a batalha, os israelitas sempre venciam. Como, por exemplo, a história de Jericó, andando ao redor da cidade de Jericó e as muralhas caem. Vamos fazer isso. Basicamente dispostos a dizer, vamos usar Deus, e aí vamos vencer. E, no entanto, não é assim que devemos tratar a Deus, né? Deus não é nosso brinquedo, Ele não é nosso enfeite, Ele não é nossa arma, Ele não é nosso ídolo. Deus é Deus. E o povo de Israel, pelo menos essas pessoas, ao tratar Deus assim, perderam a própria Arca da Aliança. Agora, é fascinante que daí os filisteus colocaram a Arca de Deus, a Arca da Aliança, no mesmo templo que o Deus deles. E uma das coisas que Deus nos mostra, que vemos aqui, é que ele não precisa de defesa, ninguém defender ele, porque naquela noite a estátua de Dagon cai de cara no chão. E no dia seguinte cai de cara novamente, mas com a cabeça cortada, as mãos também cortadas. E não só isso, mas também acontecem muitas coisas ruins ao redor de Azoto. Pessoas morrendo, tumores e todas essas coisas. Então eles saem de Azoto e dizem, vamos levar a Arca da Aliança para Gate. E a mesma coisa acontece em Gate, daí eles vão para Acaron, e a mesma coisa acontece em Acaron. E o que isso nos revela é que Deus pode lutar suas próprias batalhas. Bom, acabou que Deus é bem durão, né? E ele consegue lutar suas próprias batalhas. E ainda assim, a batalha que Deus luta hoje, luta por você e por mim. A batalha que Deus luta hoje é que ele continua a dizer, venha à minha presença, como Samuel fez, venha à minha presença e fique lá. Venha à minha presença e não fuja. Venha à minha presença e permaneça lá e deixe-me lutar por você. Sabe, o Senhor Deus revelou que Ele ouve os gritos dos pobres. Então, se o seu coração está ferido ou machucado, se você é pobre ou tem uma pobreza de espírito, saiba que o Senhor luta por você. Se você foi ferido pela vida, ferido por outros, o Senhor Deus luta por você. Ele revela que Ele te ama. E Ele também nos chama ao arrependimento. Se Eli tivesse mudado e corrigido seus filhos, Ofni e Finéias, a história poderia ter sido diferente. E a mesma coisa vale para nós. É a mesma coisa para a igreja. Temos padres que abusaram, como Ofni e Finéias. Temos bispos que não prestaram atenção, como Eli. E o que acontece é que isso tem consequências. E por isso precisamos, como igreja, seja a igreja católica ou como cristãos em todo o mundo, precisamos estar muito cientes disso. Que aqueles que ministram entre nós são chamados a um padrão elevado. E aqueles que os supervisionam são chamados a um padrão ainda mais elevado. E por causa disso precisamos de orações. Cada um de nós precisa de orações. Cara, nós também estamos fragmentados e precisamos da graça de Deus. Ele quer lutar por nós. Mas também precisamos estar dispostos a deixar. Ele quer lutar por nós, mas precisamos estar dispostos a ser vencidos, a permitir que o Senhor tenha a vitória sobre nós. E é por isso que rezamos uns pelos outros. E é por isso que eu estou rezando por você. Por favor, é por isso que você precisa rezar por mim, porque precisamos uns dos outros. E essas orações estão fazendo a diferença. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para vê-lo amanhã. Deus abençoe.